Olá, boa tarde. Agora você fica atualizado com os principais destaques de hoje, dia 21 de setembro. Vamos começar essa edição de quarta-feira com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. O Estadão. Passagem de ciclone na costa sul do Brasil traz chuva e frio. Com elevação gradativa de temperatura, capital paulista ainda terá bastante chuva. No Valor Econômico, estoques semanais de petróleo nos Estados Unidos sobem menos do que o esperado. Reservas de gasolina e de destilados também registraram recomposição. E por fim, o Globo. Emissões de CO2 na Amazônia dobraram depois de 2018. Projeto que coletou amostras de ar por avião durante 10 anos culpa desmate e queimadas pelo aumento. Pela primeira vez, cientistas viram oeste da região emitindo mais carbono do que absorve. E falando em meio ambiente, o Rio Tigre tem sofrido os impactos do homem na natureza e das mudanças climáticas. Agora, moradores que fugiram de guerras precisam partir à procura de água e melhores condições de vida. O lendário padece aos poucos. O cenário atual do Rio Tigre, no Iraque, é bem diferente daquele que, segundo a tradição judaico-cristã, regava o Jardim do Éden. Entre as atividades humanas e as mudanças climáticas, a agonia do rio ameaça acabar com a vida que se implantou às suas margens há milhares de anos. De acordo com as Nações Unidas, o país se tornou um dos 5 no mundo mais expostos às consequências das mudanças climáticas. A força do Tigre diminui dia após dia devido à falta de chuvas, represas, tempestades de areia e mau aproveitamento dos recursos hídricos. Enquanto autoridades iraquianas e agricultores curdos dizem que a Turquia retém o rio com represas, Ankara acusa Bagdá por uso irracional da água. Este ano, devido à seca, o Iraque reduziu pela metade as áreas cultivadas em seu território. De acordo com o alerta do Banco Mundial, até 2050, o aumento da temperatura de 1 grau Celsius e a diminuição das precipitações em 10% causarão uma redução de 20% da água doce disponível no Iraque. A Organização Internacional para as Migrações declarou que mais de 3.300 famílias tenham sido deslocadas por fatores climáticos em 10 províncias do centro e do sul do país. Um relatório da Agência da ONU afirma que a migração climática já é uma realidade no Iraque. E quem não gosta de economizar? Você sabia que aquela boa e velha prática de pesquisar preços pode render uma economia de até R$3.000 por ano? Pois é, mas não só a pesquisa, como outras táticas também ajudam. Olha só. Os técnicos da Proteste analisaram mais de 92 mil preços em 700 supermercados, hipermercados e lojas com descontos de 6 capitais brasileiras. Além de São Paulo e Rio de Janeiro, eles foram a Belém, no Pará, Goiânia, em Goiás, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e Salvador, na Bahia. Eles compararam os preços de 2 tipos de cesta de consumo. Uma formada apenas por produtos de marcas líderes de mercado e outra mais econômica, sem marcas definidas. No caso da cesta econômica, aquela onde o consumidor coloca apenas os produtos que dá para pagar, a economia variou de R$ 1.100 em Goiânia a R$ 3.034 no Rio de Janeiro. Já em relação à cesta com os nomes líderes, comprada por quem não abre mão da marca e não terá problemas no caixa, a diferença de preços entre os estabelecimentos é significativa. Varia de R$ 940 em Porto Alegre a R$ 2.265 em São Paulo. Por isso, os técnicos têm uma cartilha que, segundo eles, não falha para quem quer gastar menos. E é simples. Basta você fazer uma lista antes de sair de casa, não fazer as compras com fome, evitar levar as crianças ao mercado, não deixar passar muito tempo entre uma compra e outra, ter cuidado na compra de grandes embalagens de produtos perecíveis para evitar desperdício, e observar os produtos que estão nas prateleiras acima e abaixo da altura dos olhos, que podem trazer preços mais baratos. Ficou provado na pesquisa que a diferença de preços do mesmo produto entre um mercado e outro pode variar muito. Houve casos de itens vendidos 500% mais caros na mesma cidade. No caso, vale a cartilha. O que não é recomendável é ter preguiça na hora de pesquisar.
Chegou a hora do Esquenta Qatar 2022. Faltam 60 dias para a Copa do Mundo e hoje Leonardo Félix fala da economia e da política do país sede da competição. Olá pessoal, este é o Esquenta Qatar 2022 que traz informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Hoje o papo é sobre a economia e a política do país sede. No ano de 1974, a Qatar Petroleum assumiu a exploração e o controle do petróleo existente no país, alavancando a economia. Pouco antes, o Qatar ainda tinha influência britânica, mas tornou-se independente do Reino Unido em 1971. Atualmente, o país é rico em recursos naturais, sendo um dos maiores produtores de gás natural do mundo. A dinastia soberana no Qatar é a família Al Thani, há quase 150 anos no poder, em uma monarquia cujo governo é herdado de pai para filho. É isso aí, faltam 2 meses, gente, 60 dias para a Copa do Mundo Qatar 2022. Agora, caso Henri Borel. O Superior Tribunal de Justiça aceitou o pedido de recurso chamado de gravo de instrumento do Ministério Público, que pedia a revisão monocrática do ministro João Otávio de Noronha, que revogou a prisão de Monique Medeiros, mãe de Henri, no dia 26 de agosto. Com a decisão, a 5ª turma do tribunal vai analisar a revogação do magistrado e decidir se ela será mantida ou revertida. Além da divulgação da aceitação do agravo de instrumento, a data em que os ministros vão se reunir para analisar o pleito também já foi definida. Será no dia 27 de setembro. E olha só, segundo um estudo feito por uma universidade na Austrália, filhos pequenos com pais fumantes têm grande risco do desenvolvimento de asma, sem contar o próprio vício do cigarro. Conhecidos como fumantes passivos, as crianças expostas recorrentemente à fumaça do cigarro dos pais durante a infância têm um risco maior de desenvolver quadros de asma não alérgica. A probabilidade aumenta ainda mais caso o pai tenha também se tornado fumante ao crescer. Os pesquisadores australianos da Universidade de Melbourne analisaram informações disponíveis em um banco de dados do estado da Tasmânia de cerca de 1.689 crianças, além de seus pais e avós. Eles selecionaram as crianças que desenvolveram um quadro de asma até os 7 anos de idade e se os pais desses pequenos haviam crescido até os 15 anos com responsáveis que fumavam em casa. A pesquisa também mostrou se os pais cresceram e se tornaram fumantes ou não. O objetivo dos cientistas era avaliar se o hábito de fumar próximo aos filhos, que já é sabidamente danoso por elevar riscos como de doenças respiratórias e câncer, poderia ter seus impactos estendidos até mesmo para as futuras gerações. O monitoramento, que começou em 1968, é um dos maiores do mundo. E agora atenção principalmente para quem tem carro e criança em casa. Depois de cogitar tirar a lei da cadeirinha, a nova lei de trânsito manteve a obrigatoriedade do equipamento. O Conselho Nacional de Trânsito é o órgão responsável por estipular qual tipo deve ser utilizado para crianças com idade inferior a 10 anos e que não tenham atingido 1,45 m de altura. E isso varia de acordo com idade e peso, que começa com o bebê conforto, a cadeirinha, o assento de elevação e, por fim, o cinto de segurança. Quem for pego descumprindo a lei, que é considerada uma infração gravíssima, vai ganhar 7 pontos na CNH e terá que desembolsar R$ 293,47. Uma menina de apenas 11 anos tem ensinado inglês para crianças e adolescentes carentes de Franca, no interior de São Paulo. E o melhor, de graça. Através de vídeos com dicas e exercícios no YouTube, a mini teacher Eleonara dá aulas de inglês desde os 9 anos de idade para 60 crianças carentes em um espaço improvisado na garagem da instituição onde funciona um projeto social. Inspirada pela mãe, Juliana Costa, que é professora de inglês e foi quem a alfabetizou, Eleonara sente falta de estar perto dos alunos e de promover uma aula dinâmica de qualidade para quem não pode pagar um curso particular. A instituição Proreave oferece atividades variadas ligadas à arte, cultura e esporte para mais de dezenas de pessoas. E essa edição fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Mais informações com Kleber Werneck no Jornal das 18h30. E depois, às 10 da noite, eu volto ao vivo com o Jornal das 22h, ao lado de Alexandre Giaqueto. Um ótimo início de noite para você. Tchau.